Salve galerinha, eu sou o professor Wagner e este é o canal da Luz Aulas. Neste vídeo vamos falar sobre escalas de temperatura ou escalas termométricas. Se você fosse fazer uma viagem para um local que a previsão do tempo é de 40 graus, você levaria roupas de clima frio ou de clima mais quente? Como vivemos no Brasil, utilizamos a medida graus Celsius. 40 graus Celsius indica que o local é bem quente, você levaria roupas mais leves. Mas reparando no exterior desta foto ao lado do termômetro, vemos galhos com folhas secas, indicando que talvez seja outono ou até mesmo inverno. No mundo existem alguns países, por exemplo, Inglaterra e Estados Unidos, que utilizam a escala Fahrenheit. Precisamos estabelecer uma comparação entre a nossa unidade de medida, graus Celsius, e a unidade de medida Fahrenheit. É claro que poderíamos usar o Google para fazer essa transformação de Fahrenheit para Celsius. Há aplicativos para celular. A própria calculadora em celulares Android possui essa ferramenta de transformações de unidade de medida. Por exemplo, Fahrenheit para Celsius, se eu colocar o valor 40 graus Fahrenheit, nós encontramos que é equivalente a 4,44 graus Celsius, uma temperatura bem baixa. Mas aqui nós estamos interessados em desenvolver o raciocínio para chegar na equação, para caso você precise implementar uma solução, um programinha que faça a transformação entre as unidades de medida, ou até mesmo caso você queira resolver um problema do vestibular sem ter que decorar a equação. Para estabelecer uma escala de temperatura, são necessários dois pontos fixos. Por exemplo, Anders Celsius, por volta de 1700, estabeleceu como ponto fixo o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água. 0 e 100 graus Celsius, uma escala centígrada. Já Daniel Fahrenheit, praticamente na mesma época, utilizou outras substâncias. Usou sal de amônia, água e gelo para estabelecer o ponto fixo 0 e a temperatura do corpo humano para estabelecer o seu limite superior, que era de 96 graus Fahrenheit. Posteriormente, ele também adotou o ponto de fusão do gelo como 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição da água como 212. A escala Kelvin nós estudaremos posteriormente, mas já repare que 0 graus Celsius equivale a 273 e 100 graus Celsius 373. É uma variação de 100 graus Celsius e aqui uma variação de 100 Kelvin. Repare que não é grau Kelvin, é Kelvin apenas. Vale ainda ressaltar que a escala de temperatura serve para atribuir um valor à dilatação de um líquido. Na época, eles utilizavam mercúrio. A cor do mercúrio é prata. Aqui a gente tem esse líquido vermelho. Nas lojas de variedade, os termômetros que nós encontramos, em geral, são feitos de álcool colorido, um álcool com algum corante. Mas repare, o valor da dilatação, o tamanho dessa coluna de líquido não depende da escala. A escala serve para que a gente obtenha um valor. Repare que para uma mesma dilatação, aqui está em 0 na escala Celsius e está por volta do 32 na escala Fahrenheit. Ao longo da história, existiram outras escalas de temperatura. Rankine, outros cientistas tentaram desenvolver suas próprias escalas, mas atualmente é amplamente utilizada no mundo a escala Celsius, no sistema internacional é utilizada a escala Kelvin e em alguns países, principalmente Inglaterra e Estados Unidos, Fahrenheit. Vamos agora estabelecer uma relação, estabelecer uma equação, uma função que indique uma relação entre a escala em graus Fahrenheit e uma escala em graus Celsius. Repare que o tamanho dessa coluna de líquido é igual. Se tivermos dois termômetros iguais, eles apresentarão a mesma dilatação da coluna de líquido. Ou seja, esta coluna possui o mesmo tamanho desta. Qual é o tamanho desta coluna? Muita gente, quando vai estabelecer a relação entre essas temperaturas, coloca F
está para C, só que repare que o F tem que descontar o 32. Vamos supor que aqui fosse uma temperatura de 40. Qual seria o tamanho dessa coluna? 40 menos 32, que seria 8. Já aqui, como nós iniciamos do zero, se tivesse marcando 10, seria o próprio 10. Então, o tamanho C menos 0 está para o tamanho F menos 32. Esses tamanhos são iguais. Da mesma forma que este tamanho 100 menos 0 está para o outro tamanho 212 menos 32. Nós estamos usando uma relação de proporção. 212 menos 32 é 180, mas eu estou querendo deixar claro que eu estou usando o tamanho e não simplesmente o número. Se você tentar fazer uma regra de 3, 212 está para 100, assim como alguma temperatura em Celsius está para Fahrenheit, provavelmente você vai errar o exercício. Fazendo a subtração e reescrevendo a igualdade, 212 menos 32, 180. Com equações, eu posso dividir o número de baixo por 20 e esse número eu também posso dividir por 20. Numa equação, se o que eu fizer de um lado eu fizer do outro também, eu mantenho a igualdade. Dividindo por 20, os denominadores dessas frações, chegamos à expressão C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, que é a forma como esta equação é apresentada na maior parte dos livros. Eu poderia ter deixado C sobre 100 F menos 32 sobre 180? Com certeza, se fosse para resolver um exercício, a partir dessa equação, nós conseguiríamos substituir valores e encontrar os equivalentes. Alguns livros utilizam a notação θc para a temperatura em graus Celsius, θf para a temperatura em Fahrenheit, ou ainda Tc para Celsius, Tf para Fahrenheit. Outra forma que aparece nos livros é simplesmente pegar esse 180 que está dividindo e passar para cá multiplicando. Ficamos 180C sobre 100 igual a F menos 32. Dividindo 180 por 100, nós chegamos a uma outra forma de apresentar a mesma coisa. 1,8C igual a F menos 32. Há pessoas que não gostam de trabalhar com frações, preferem essa notação decimal. São extremamente equivalentes. Em geral, os exercícios de vestibular trazem essa informação de que 0 graus Celsius é equivalente a 32 e que 100 graus Celsius é equivalente a 212 graus Fahrenheit. Você não precisaria decorar essa equação. Você conseguiria chegar a uma relação desde que soubesse a proporção entre os tamanhos. Um outro questionamento que eu posso fazer é: quando a temperatura em graus Celsius varia 1 grau, qual é a variação equivalente na escala Fahrenheit? Vamos verificar o seguinte. Eu quero saber, quando eu variar na escala Celsius, qual vai ser a variação na escala Fahrenheit? Vamos fazer uma proporção do mesmo jeito. A variação da coluna de líquido tem o mesmo tamanho, ΔC está para ΔF. A variação na escala Celsius está para a variação na escala Fahrenheit, assim como o nosso 100 da escala Celsius está para o 180 da escala Fahrenheit. Multiplicando cruzado, 100 ΔF igual a 180 ΔC, e dividindo por 100 dos dois lados, nós percebemos que, para uma variação de 1 grau Celsius, nós teremos uma variação de 1,8 graus Fahrenheit. Repare, eu não estou dizendo que se eu colocar 1 aqui no ΔC, a minha temperatura no Fahrenheit vai ser 1,8. Eu estou falando que se subir 1 grau Celsius nessa temperatura, marcará 1,8 a mais nesta temperatura em graus Fahrenheit. E para obter o valor equivalente em Fahrenheit, precisaríamos somar o 32. Vamos resolver um exemplo em que eu utilizarei tanto esta equação quanto a equação da variação para determinar uma equivalência entre Celsius e Fahrenheit. Encontre o valor correspondente a 10 graus Celsius na escala Fahrenheit.
Anotar os valores é sempre muito importante. Então, o valor que eu conheço e o valor que eu quero descobrir. Basta substituir na equação que acabamos de encontrar c sobre 5. Então, 10 dividido por 5 igual a f menos 32 sobre 9. Aqui tem que tomar bastante cuidado para não simplesmente tentar passar o 32 e o 9 simultaneamente. Vamos resolver a parte mais simples primeiro. 10 sobre 5 é 2. E do outro lado continua igual, é f menos 32 sobre 9. O 9 está dividindo. 9 vezes 2, 18. O 32 está subtraindo. Eu posso somar 32 dos dois lados, ou o que a gente conhece é isso aqui, está subtraindo, passa para o outro lado, somando. 18 mais 32 igual a F. A temperatura em Fahrenheit é de 50 graus. 50 graus Fahrenheit é equivalente a 10 graus Celsius. Vamos fazer de outra forma, outra estratégia. Nós sabemos que 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit. Em geral, isso é dado nos problemas. Nós sabemos que para cada 1 grau Celsius que aumenta 1,8 na escala Fahrenheit. Então, substituindo 10 aqui neste lugar do ΔC, minha temperatura subiu de 0, foi para 10, aumentou 10. 1,8 vezes 10, 18 graus Fahrenheit. Eu não estou dizendo que 10 graus Celsius é equivalente a 18 graus Fahrenheit. Eu estou falando que uma variação de 10 graus Celsius equivale a uma variação de 18 graus Fahrenheit. Só que qual era o meu valor inicial? 32. De 32 aumenta 18, chego em 50 graus Fahrenheit. Observando aqui as nossas escalas de temperatura. Se do 0 subir para 10 graus Celsius, do 32 vai aumentar 18, porque para cada 1 grau Celsius aumenta 1,8 grau Fahrenheit. E a gente chega em 50. São duas formas de resolver. Uma utilizando a equação, outra usando a variação. Agora vamos falar sobre a escala Kelvin ou escala absoluta. Escala Kelvin foi desenvolvida pelo cientista William Thomson, que era conhecido como Lord Kelvin. O que o inspirou a desenvolver essa escala era a seguinte questão: qual é a maior temperatura que um objeto pode atingir? E qual é a menor temperatura? Teoricamente, não há um limite máximo para a temperatura de um objeto. Embora a gente possa pensar o seguinte: a temperatura é uma medida do grau de agitação das substâncias. E se existe um limite para a velocidade, que é a velocidade da luz, pode haver uma temperatura máxima. E também podemos fazer uma investigação experimental de qual é o corpo de maior temperatura que nós já detectamos. No entanto, existe um limite inferior para a temperatura. O limite inferior para a temperatura de um objeto é de menos 273,15 graus Celsius. Essa temperatura é denominada o zero absoluto. É o zero da escala Kelvin. Então, a escala Kelvin é absoluta porque ela não tem valores negativos. Isso é extremamente importante. Escala Kelvin não tem valores negativos. Kelvin propôs como zero de sua escala, representado por 0 Kelvin, a temperatura do zero absoluto. E o intervalo unitário igual a 1 grau Celsius, ou seja, se aumenta 1 Kelvin, aumenta 1 grau Celsius. E este fato facilita a nossa vida, porque Kelvin é a unidade do Sistema Internacional de Medidas para a Temperatura. A variação em Kelvin é igual à variação em graus Celsius. Quando formos resolver problemas de dilatação térmica, problemas de transformações, a variação em graus Celsius é igual à variação em Kelvin. E nós não precisamos ficar transformando as unidades de medida de Celsius para Kelvin quando nós estivermos resolvendo problemas em que nós temos a variação da temperatura. A equação que relaciona Kelvin e Celsius é K igual a C menos 273, que podia ser facilmente deduzida a partir das relações que nós já mostramos. E repare que aqui é menos 273,15.
Alguns livros vão colocar menos 273,15, mas uma aproximação muito comum de ser utilizada em física é de que seja simplesmente 273 graus negativos, este zero absoluto. Vamos agora resolver alguns problemas envolvendo estes conceitos. Um brasileiro fez uma conexão via internet com um amigo inglês que mora em Londres. Durante a conversa, o inglês disse que em Londres a temperatura naquele momento era igual a 14 graus Fahrenheit. Após alguns cálculos, o brasileiro descobriu qual era, em graus Celsius, a temperatura em Londres. Que valor ele encontrou? Então vamos anotar os dados do problema. A temperatura em Fahrenheit, 14. E nós queremos saber o valor em Celsius. C sobre 5 igual a F menos 32 dividido por 9. Substituindo os valores, eu quero saber o C dividido por 5, 14, que é o valor em Fahrenheit, menos 32 dividido por 9. Vou fazer primeiro essa subtração. C sobre 5. 14 menos 32 é menos 18, dividido por 9. Aqui, muita gente faz uma multiplicação cruzada. A gente tem que avaliar quando isso é mais adequado. Por exemplo, 18 sobre 9, eu estou vendo que vai dar menos 2. Então, eu não vou multiplicar, porque 5 vezes 18 é uma conta um pouco mais complicada. Não que seja difícil. Menos 18 sobre 9, menos 2. 5 vezes menos 2 é igual a menos 10 graus Celsius. Pronto, resolvido o problema. A temperatura em Londres era de menos 10 graus Celsius. Vamos a mais um exemplo. Ao chegar ao aeroporto de Miami, nos Estados Unidos, um turista brasileiro observou em um painel eletrônico que a temperatura local, na escala Fahrenheit, ultrapassava o valor em Celsius em 48 unidades. Qual era a temperatura registrada no painel em graus Celsius? Vamos escrever o que está sendo dito. Ele disse que a temperatura em Fahrenheit ultrapassava a escala Celsius, o valor na escala Celsius, em 48 unidades. Então, esse é o meu F. O valor da escala Celsius mais 48. Vamos substituir na equação. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. No lugar do F, eu vou colocar C mais 48. C sobre 5 igual a C mais 48 menos 32. Eu só substituí o F pela expressão dada. Tudo isso sobre 9. 48 menos 32 é 16. C sobre 5 igual a C mais 16 sobre 9. Agora, vamos fazer uma multiplicação cruzada. Esse 9 vai multiplicar aquele C. 9C igual a 5, que multiplica C mais 16. Um erro comum aqui é fazer o 5 multiplicar só o C, mas ele está dividindo, ele vai passar multiplicando ambos. 9C igual a 5C mais 80. O 5C vai passar para cá, subtraindo, igual a 80. 4C igual a 80, e basta dividir 80 por 4. E obtemos o valor 20 graus Celsius. Pronto, exercício resolvido. E agora, determinada a escala, o valor na escala Celsius, nós poderíamos inclusive encontrar o valor na escala Fahrenheit. Bastaria somar 20, 68 graus Fahrenheit. Vamos para o próximo. Em um laboratório, 2 termômetros, um graduado em Celsius e outro em Fahrenheit, foram colocados no interior de um freezer.
Após algum tempo, verificou-se que os valores lidos nos dois termômetros eram iguais. Qual era a temperatura medida em graus Celsius? Esse é um exercício bem comum. Determinar um valor em que há correspondência entre a medida em Celsius e a medida em Fahrenheit. Sabemos que o valor em Fahrenheit é igual ao valor em Celsius. Vamos escrever a expressão C sobre 5 igual a F menos 32 dividido por 9. No lugar do C, eu poderia colocar F, ou no lugar do F, eu posso colocar a letra C. Como eu quero descobrir a temperatura em Celsius, vou substituir F por C. A verdade é que os dois números são iguais. 9 multiplica o C, 9C. 5 multiplica F, 5 multiplica C, mas também multiplica 32. Vai dar menos 160. Esse 5 passa para cá subtraindo, 9C menos 5C, igual a menos 160. 4C igual a menos 160, a temperatura em graus Celsius vai ser 160 dividido por 4, que é igual a menos 40 graus Celsius, que é o mesmo valor em graus Fahrenheit. É o único valor, é a única temperatura em que isso ocorre, o mesmo número tanto na escala Celsius quanto na escala Fahrenheit. Vamos para mais um. Ao nível do mar, um termômetro de gás a volume constante indica as pressões correspondentes a 80 centímetros de Hg e 160 centímetros de Hg, respectivamente, para as temperaturas do gelo fundente e da água em ebulição. A temperatura de 20 graus Celsius, qual é a pressão indicada por ele? Vamos fazer esse problema de forma muito semelhante como nós encontramos a equação entre Celsius e Fahrenheit. Repare, vou fazer uma linha e vou marcar o que eu sei. Eu sei que 0 graus Celsius corresponde a 80 centímetros de Hg. 100 graus Celsius equivale a 160 centímetros de Hg. Foi dado no problema. Temperatura do gelo fundente, ou seja, a temperatura de fusão do gelo, temperatura de ebulição. Mas ele quer saber quando essa temperatura for de 20 graus Celsius, qual vai ser a nossa pressão. Para que eu não me preocupei muito com escala, mas este tamanho, 20 menos 0, que é 20, está para P menos 80, assim como este tamanho, 100 menos 0, que é 100, está para este tamanho aqui, 160 menos 80, que no caso vai dar 80. Posso cortar um zero aqui. Multiplico 10 vezes P menos 80. 10P menos 800 igual a 2 vezes 80, que é 160. Esse menos 800 passa para o outro lado, somando 10P igual a 160 mais 800. A minha pressão vai ser simplesmente a soma, 960 dividido por 10. 96 centímetros de mercúrio. Exercício bem tranquilo, vale também para escalas arbitrárias, você pode fazer essa mesma estratégia de proporções entre os tamanhos. Bom, galerinha, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você se interessa por física, inscreva-se em nosso canal, sua participação, sua inscrição ajuda na nossa divulgação. Valeu!